Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 15 e 16, que dizem: João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Bom, queridos, aqui nós vamos ver qual é o testemunho que João dá de Jesus, né? Porque vimos em alguns versos anteriores que ele veio, João Batista, ele veio para dar testemunho da luz, né? Que ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. E aqui já há uma porção desse testemunho de João Batista, que ele diz: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E olha que interessante, o que João Batista está dizendo aqui? Ele faz um jogo de palavras, que é justamente para atrair a atenção dos ouvintes. Era como se ele dissesse: o meu sucessor é meu superior, porque ele é o meu predecessor. Viram aí o jogo? Que interessante. O meu sucessor é o meu superior, porque ele é o meu predecessor. Então, ele fala que quem veio depois, né, que no caso Jesus, e ele veio depois em termos de manifestação, em termos de início de ministério, e até mesmo em termos de nascimento físico, né? Jesus ele nasceu alguns meses posterior ao nascimento de João Batista. Então, Jesus veio depois, tanto em nascimento quanto em ministério. Só que Jesus, ele está à frente, acima de João Batista, né? Ele é superior a João Batista em dignidade, em honra, em majestade. E por quê? E aí João Batista ele explica por que Jesus é superior a João Batista. Se João aqui ele estava no auge do seu ministério, ele era conhecido praticamente na nação inteira. O rei conhecia ele, todos os grandes personagens políticos e a multidão conhecia João Batista, alguns políticos o encaravam como uma ameaça. E nesse auge, onde ele era o principal destaque na nação, em termos de uma voz profética, ele diz que alguém que veio depois dele era superior a ele. E todo mundo olhava: peraí, mas quem é superior a João Batista, né, em termos proféticos? E aí João Batista explica: olha, por que então ele é superior a mim? Ele diz: porque ele é antes de mim. E aí há o jogo da palavra. Como ele veio antes, se você está dizendo que ele veio depois? É porque Jesus, em termos não físicos, em termos da sua natureza, em termos da sua existência, ele existia muito antes de João Batista. Na verdade, ele sempre existiu. É como nós vimos, né, que lá no princípio, na criação, onde absolutamente nada existia, ele foi o principal arquiteto, ele que criou todas as coisas, né? Diz lá em João 1, capítulo 2, João 1, verso 2, que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele sempre existiu, ele existia desde os tempos eternos. Interessante, é como se João Batista, que era o grande da época, estivesse dizendo: olha, o meu ministério todinho a principal função do meu ministério é anunciar ele, esse que está vindo. E eu devo até mesmo a minha existência a Jesus, porque ele é o criador de todas as coisas. Então ele é muito superior a mim, não é um pouco superior, nem muito superior, ele é infinitamente superior a mim, porque eu devo a minha existência, eu devo a minha respiração, eu estar vivo aqui diante de vocês a ele. E João Batista continua seu testemunho a respeito de Jesus, dizendo: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Primeiro ele usa uma palavra muito forte, né? Plenitude. Ou seja, alguém que é tão especial que ele é completo, ele é perfeito, ele é cheio, não tem vazios, não tem superficialidades, ele é profundo
ele é inteiro, ele é um ser completo, ele é um ser todo cheio de Deus, sem imperfeições, ele é pleno, pleno. E isso é uma característica única, né, queridos? Nenhum de nós é pleno. Todos nós temos nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas dificuldades, e com certeza não somos plenos de Deus na nossa vida. Quanto mais nós nos enchermos dele, quanto mais nos aproximarmos dele, quanto mais colocarmos os nossos pensamentos em Deus e conversarmos com ele, melhor. Mas quão falho nós somos nisso, e com certeza não somos plenos. Jesus é uma característica maravilhosa. João Batista está dizendo, ele é um ser pleno, um ser perfeito, um ser cheio de graça, cheio de toda sorte de coisas boas, espiritualmente, sábio, forte, santo, alegre, cheio de Deus. A característica única, absolutamente única. Ele é um ser pleno. Lá em João capítulo 3, que nós ainda vamos chegar, no verso 34, diz que Jesus falava as palavras de Deus porque ele não tinha o Espírito Santo por medida. Ou seja, não era numa certa quantidade, ou um certo preenchimento, não, era total, não era medido, era toda a presença de Deus, todo o Espírito de Deus estava nele, ele era o próprio Deus. Por isso que Colossenses capítulo 2, verso 3, que é um verso belíssimo, diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Veja, não de conhecimento da ciência, nem nada disso, mas o conhecimento da existência, né, das coisas espirituais, da revelação de Deus, do ensino de Deus para o homem. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então não há nada que você precisa saber a respeito de Deus, que você deseja saber sobre a eternidade, sobre como lidar com as pessoas, como amar, como se portar, o que é certo, o que é errado. Tudo isso você encontra em Jesus. Ah, mas e tal coisa? Está em Jesus. Não, mas e esse outro ensino aqui? Não está em Jesus. Se não está em Jesus, meu querido, então é falso, é enganoso, não cabe, não siga, não vá adiante. Porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão em Jesus. Por quê? Porque ele é pleno. Nele há a plenitude de Deus, a graça sobre graça. Então todos os tesouros, toda a riqueza de Deus, toda a revelação de Deus se manifestou em Jesus. Novamente, ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é a lógica de Deus, a manifestação de Deus, o que você precisa saber sobre Deus, como você pode seguir a Deus e ser parecido com Deus. Olhe para Jesus, siga a Jesus. Lá em Colossenses 2, verso 9, também diz, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. E o verso termina dizendo que dele recebemos também graça sobre graça. Por que ele fala aqui graça sobre graça? É como se fosse algo contínuo, né? É uma bênção atrás de outra bênção, uma alegria atrás de outra alegria, né? Um cuidado depois de um outro cuidado. Jesus não simplesmente faz algo por nós e acabou. Não, ele está sempre nos abençoando, sempre conosco, sempre derramando da sua graça, mais graça e mais ajuda, mais proteção, mais cuidado. E há um destaque aqui para a palavra graça, né, que é uma palavra-chave do Novo Testamento, talvez está ali entre as principais, talvez apenas abaixo da palavra amor, né, que característica todo o ensino do Novo Testamento é o amor. E talvez a segunda importância é a palavra graça, que significa que Deus ele está nos favorecendo, ele quer nos ajudar, ele quer nos abençoar, ele olha para nós com favor, com amor, com vontade de fazer o bem, né?
Porque Deus, na sua santidade, vendo a iniquidade do ser humano, a fraqueza do ser humano, tantas confusões, tantas guerras, ele poderia olhar com um olhar de ira. Mas não, ele olha com um olhar de graça, um olhar de favor, de querer fazer o bem e resgatar as pessoas. Então essa é a grande palavra, graça, um favor imerecido. É uma ajuda, um cuidado, uma atenção, uma vontade de fazer o bem a quem não merece, que nós, seres humanos, não mereceríamos todo o favor de Deus. Mas ainda assim é graça sobre graça, favor sobre favor. Deus sempre pronto a estar conosco e a nos abençoar. E tudo isso, queridos, através de Cristo. Tudo isso demonstrado em Cristo, tudo isso sendo realizado em Cristo, por Cristo em nossas vidas. Então, queridos, João Batista diz: aquele que vem depois de mim é muito superior a mim, porque ele sempre existiu, ele existia por toda a eternidade, e ele é pleno, e ele vem derramar graça, ele vem derramar bênçãos, e queridos, ele faz isso até hoje. Meus amados, vamos continuar o nosso estudo, e vendo o testemunho de João Batista, e vamos logo iniciar, a ação de Jesus na terra. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.